Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar os nodes one to many e o node many to one. Então vou apresentar aqui a base de dados. Nós temos aqui uma base de dados onde eu tenho região na primeira coluna, uma variável string, e eu tenho município na segunda coluna. Isso aqui é uma base onde eu tenho todos os municípios brasileiros, identificando em qual região do país esse município fica. Então, vou trazer aqui o node one to many e já vou explicar como que ele vai funcionar. Vou abrir aqui a configuração dele e eu vou transformar a variável região no many. Então esse daqui é o nosso one, que é o nosso região, e eu vou transformar ele para many, ou seja, várias colunas. Deixa eu executar ele aqui. E pronto. Aqui está o nosso output. Então o que ele fez foi, ele criou para cada uma das possíveis classificações que tem aqui em região, que são 5, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul, ele criou uma coluna para cada, e ao invés de ele falar que a Badia de Goiás, a variável região recebe Centro-Oeste, ele fala que para a coluna Centro-Oeste, ele recebe o valor 1, e todos os outros ele recebe o valor 0, porque ele não é Sudeste, não é Norte, não é Nordeste e também não é Sul. Mas ele sim é Centro-Oeste. Para uma outra situação, se a Badia de Dourados, que é uma cidade do Sudeste, ele vai falar que Centro-Oeste recebe o valor não, Sudeste recebe o valor 1, Norte recebe não, Nordeste não e Sul não. Isso é muito útil para quando a gente for trabalhar com Machine Learning, onde a gente vai ter que selecionar as características que são importantes para nós. Então a gente não vai poder mais trabalhar com uma variável do tipo string, mas sim a gente vai poder classificar esses dados aqui em 5 colunas diferentes, onde cada uma é uma região. E nós podemos ter que converter esses dados, que hoje estão no formato many, né, no formato muitos, de volta para o formato único, né, para o formato one. E aí a gente tem um outro node que se chama o many to one, ou seja, vários para um. E o que a gente vai fazer é o caminho contrário. Então nós vamos selecionar todas aquelas colunas que são o meu many e nós vamos transformar ela em uma coluna que se chama o nosso one. E nós vamos escolher o nome dela aqui. Então nós vamos falar aqui que o nome dessa coluna vai ser one. Vou dar um OK. Vou executar aqui o nosso node. E pronto. Ele vai pegar para cada vez que ele identificar que Centro-Oeste é 1, ele vai trazer Centro-Oeste. Se ele identificar que, na verdade, Centro-Oeste é 0, mas Sudeste é 1, ele vai trazer Sudeste. Essa coluna ela tem que ser exatamente idêntica a essa nossa coluna que foi o nosso input antes da gente fazer o nosso one to many. Então, ficou aqui exatamente com as mesmas informações, certo? E assim a gente consegue transformar uma variável de classificação, que tem várias informações no formato string, para um formato binário que vai ser útil para quando a gente utilizar Machine Learning.